O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos, e muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, as duas leituras de hoje, a primeira leitura retirada da profecia de Ezequiel e o Evangelho, eles se completam. Na primeira leitura, Ezequiel se volta para o príncipe de Tiro e o condena. Não o condena por ele ser rico, mas por ele ter inflado o seu coração de orgulho e ter tomado o lugar de Deus no seu coração. É por isso que por várias vezes Ezequiel vai dizer: tu és um homem, tu não és um Deus. Tu és um homem, tu não és um Deus. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos: filho do homem, Deus falando aqui com Ezequiel, dize ao príncipe da cidade de Tiro, assim fala o Senhor Deus, porque teu coração se tornou orgulhoso, e tu disseste: eu sou um Deus, e ocupo o trono divino no coração dos mares. Tiro era uma cidade portuária, uma cidade que era a senhora dos mares do Mediterrâneo. Então Tiro, o príncipe de Tiro, da cidade de Tiro, estava se achando, disse: eu sou um Deus, imagine, o meu trono divino está no coração dos mares. E Deus diz: tu, porém, és um homem, e não um Deus, mas pensaste ter a mente igual a de um Deus. Sim, tu és mais sábio do que Daniel. Imagine, o príncipe era um homem dotado. Isto, ele tinha muitos talentos, ao ponto de Deus dizer por meio de Ezequiel: tu és mais sábio do que Daniel, o profeta Daniel. Segredo algum te obscuro. Lembra que Daniel decifrava as coisas obscuras? Com talento e habilidade adquiriste uma fortuna. Acumulaste ouro e prata em teus tesouros. Com grande tino comercial aumentasse tua fortuna. Isto é, ele sabia fazer as coisas. Era muito capaz. E com isso, o teu coração se ensoberbeceu. Por isso, assim diz o Senhor: por teres igualado tua mente a de um Deus, vou trazer contra ti. Aí vem aqui o castigo de Deus. E Deus diz: eu quero ver então, versículo 9. Se ousarás dizer, sou um Deus, quando estiveres sofrendo. Então o pecado aqui
do príncipe de Tiro não foi a riqueza em si, mas porque ele se orgulhou, ele se ensoberbeceu, seu coração se encheu de orgulho e ele dizia: eu me basto, eu já tenho tudo, eu sou muito rico, eu sou muito inteligente, eu sou muito esperto, eu sou muito capaz, eu sou muito poderoso. E ele era tudo isso, mas ele não se bastava. O Evangelho, então, nós encontramos aqui Jesus dizendo: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Mais uma vez, o Evangelho isso afirma. Por quê? Porque a riqueza em si é condenável, é pecado? Não. Mas porque todas as riquezas, elas tendem a roubar o nosso coração. Imagine aqui, meus santos, uma pessoa inteligente, uma pessoa rica, uma pessoa com a saúde inabalável, uma pessoa bela, uma pessoa influente, uma pessoa agradável. Uma pessoa assim, ela se esquece de Deus com facilidade. Se não tiver cuidado, quando ela reza, ela nem pede mais nada a Deus, porque ela não precisa. Por quê? Ela é rica, ela não precisa pensar nas suas contas a pagar. Ela tem saúde perfeita, ela é bonita, ele é bonito, é inteligente. Isso tende, essas coisas em si não são más, mas elas tentarão roubar o seu coração e fazer com que você se esqueça que você não se basta, que não obstante tudo isso, nada disso é suficiente para preencher, para dar sentido à sua vida. E nós temos aqui, meus irmãos, nas Sagradas Escrituras, vários exemplos de pessoas que se deixaram levar por essas ilusões. Por exemplo, se vocês pegarem segundo livro de Samuel, no capítulo 14, no versículo 25, vai dizer que Absalão era o filho do rei Davi. Diz assim: não havia em todo Israel homem mais bonito do que Absalão, e que fosse tão admirado quanto ele. Tinha beleza, era admirado, respeitado, da cabeça aos pés, não havia defeito algum. Ele podia, né? Absalão era o cara. Pois bem, diz aqui, quando cortava o cabelo, porque se tornava pesado demais, o peso era de 200 ciclos pelo peso real. Uma vasta cabeleira. E diz que foi a sua vasta cabeleira que se enganchou nos galhos quando ele fugia no combate e foi preso e morto. Repare, aquilo que era motivo do seu envaidecimento foi o motivo da sua perdição. Ele se revoltou contra o rei, enganchou a cabeleira e a cabeça nos galhos, e veio Joabe e o transpassou com a lança. Ele foi morto. Quando nós rezamos a oração de São Miguel, em um dado momento a gente repreende Herodes, que não deu glória a Deus. Vocês podem prestar atenção que há um momento. E a que Herodes, a oração de São Miguel está fazendo referência? Está fazendo referência a Herodes Agripa. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que diz que ele estava vestido de uma maneira muito bonita, que ele resplandecia, dizem alguns historiadores. E ele falou, mas de uma maneira tão encantadora, que o povo começou a dizer: é um Deus, não é homem.
Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 21. No dia marcado, Herodes, vestido em traje real, sentou-se no tribunal e lhes dirigiu uma locução. O povo aplaudia, é a voz de Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não ter dado glória a Deus, e foi roído pelos vermes. Isto é, ele não deu glória a Deus, ele se bastou, ele se bastava a si mesmo. Vocês conhecem aquela passagem lá de Lucas, capítulo 18, que fala da oração do fariseu e do publicano. O fariseu só se elogiou, não pediu nada. Ele não precisava de nada. Aí você vai dizer, mas padre, mas ele agradeceu. Mas aquele agradecimento era fruto da sua soberba. Eu jejuo tantas vezes, eu devolvo o dízimo, eu faço isso e aquilo. E o publicano batia no peito e pedia perdão. E diz a palavra, que o publicano voltou para casa justificado. O fariseu não. Porque o fariseu se bastava. Ele era muito rico aos próprios olhos. Ele era virtuoso. Ele tinha talentos. Ele seguia a religião verdadeira de então. Mas ele não sabia se reconhecer criatura e pedir a Deus. Ele não precisava pedir coisa alguma. Um outro exemplo muito conhecido nosso é São Paulo. São Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 6, ele diz, segundo a lei, eu era irrepreensível. Era um homem, aspas, virtuoso, mas estava tão cego com a sua justiça, estava tão seguro da própria justiça, que achava que defendia Deus, quando na verdade o ofendia e perseguia. Estava cego. É tanto que na estrada de Damasco, ele fica cego. Porque ele precisava compreender que ele não via as coisas de uma maneira correta. Mas ele estava muito seguro da sua justiça. Meus irmãos, a riqueza, toda e qualquer riqueza, ela tem esse perigo de roubar o nosso coração, de nos fazer esquecer de que nós necessitamos de Deus, de que nós não nos bastamos a nós mesmos. Se graças a Deus você vem à missa, se graças a Deus você tem se confessado, se graças a Deus você tem perseverado no estado de graça e progredido na sua vida espiritual, lembre-se, tu és pó. Tu és homem, tu não és um Deus. Cochilou, o cachimbo cai. Se você vacilar, você volta a ser aquilo a que você tende. Pecado, desgraça, miséria. Os pagãos sabiam disso. Quando um general vitorioso entrava em Roma com a coroa de louros, alguém lhe segurava uma coroa e repetia, lembra-te que és homem. Que todo mundo gritando, louvando aquele general tão poderoso, que ele poderia começar a achar que ele era mesmo tudo aquilo que estavam dizendo que ele era. Lembra-te que és homem. É esta, meus santos, a palavra de Deus hoje. Que nós nos lembremos que somos homem. Que nós não nos esqueçamos de que não somos Deus. Lembra-te que és pó. E humilhemo-nos na presença de Deus. Se você está no pecado, que você se humilhe e suplique a graça de Deus, de compreender que sem Deus você não é nada, que você precisa se converter para não perder o céu. E se você estiver em estado de graça e no progresso da vida espiritual, peça a Deus a graça de nunca se esquecer que Ele é a sua riqueza,
que Ele é a alegria da sua vida, que só Ele basta ao seu coração, que as coisas, que as criaturas, por boas que sejam, elas não completam o seu coração, porque fizeste-nos para vós, e inquieto estará o nosso coração, enquanto não repousar em vós. Isto é, meus irmãos, sempre que nós nos colocarmos em oração, pedir esta graça. Senhor, ilumina a minha inteligência, para que eu veja isso. Fortifica a minha vontade, para que eu deseje cada vez mais a Tua presença. Que eu creia que quem a Deus tem, nada falta, porque só Deus basta. Eu não me basto. Mas percebe, quando a sua vida está muito tranquila, quando tudo está ok, quando tudo vem ao encontro dos seus desejos, você pode ter a tentação de se esquecer de que só Deus basta a você e você acha a sua vida suficiente. Como tem sido a sua oração? Você tem só agradecido? Pode ser que quem isso diga esteja movido por muita gratidão, mas cuidado, pode haver aí escondido um orgulho disfarçado. Eu só tenho a agradecer. Afinal de contas, eu não preciso mudar em nada, né? Se eu não preciso mudar, eu não preciso pedir a Deus o seu auxílio. Não sei nem como é que uma pessoa que diz que eu só tenho a agradecer, reza o Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Livrai-nos do mal. Que se só tem a agradecer, a sua vida está perfeita. Nada precisa ser mudado. Depois de Deus, você. Se é que você não vai tomar o lugar de Deus. Entende, meus santos? Pedir a Deus esta humildade, este reconhecimento de que só Deus me basta. De que Ele é a minha riqueza. Que criatura alguma pode tomar o lugar de Deus no meu coração. Que Ele é a riqueza da minha vida. Que Ele é o bem, sem o qual nada é bom. Peça a Deus essa sabedoria, para que você seja livre, imune, preservado deste pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.